A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Você está no canal Felisberto Moreira. Hoje eu trago um vídeo bastante polêmico. É um vídeo que eu recebi, né, da gravação de um tema de um herege, falando que a segunda vinda de Cristo aconteceu no ano 70. Daí esse vídeo foi enviado por irmãos, né? E estamos sabendo que tem muita irmandade neste canal deste herege. Que situação, né, irmão? Chegou. E ele não é difícil de refutar o que ele postou, né? Que ele postou que gravou o vídeo falando que a segunda vinda de Cristo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso é uma heresia muito grande, né? E então tive a necessidade de gravar esse vídeo. Irmão, sobre a vinda de Cristo, que é um termo escatológico, temos três linhas de pensamentos. Temos a preterista, né, a historicista e a futurista. A preterista é deste herege aí, que, segundo ele, né, que o que Cristo falou lá em Mateus 24, da grande tribulação, aconteceu no ano 70, né? Em parte, sim, aconteceu. Só que ele defende que houve um arrebatamento no ano 70, houve corpos glorificados, houve uma ressurreição, irmãos. E isso nós não temos nenhuma prova bíblica. O ano 70, o único evento que teve foi a invasão de Tito Vespasiano, né, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, né, conforme o Senhor Jesus tinha falado, lá também, da tribulação, dessa tribulação, não da grande tribulação, porque a grande tribulação, ela está num contexto singular e único da história, que não se cumpriu. E ele cita também o texto de Pedro 4 e 7. Então, vou falar aqui das três posições. Posição preterista, que fala que os acontecimentos de Apocalipse aconteceu todos lá no primeiro século, né? E que os anticristo o anticristo era o César de Roma, Domicianos, Nero, né? Então, é a linha preterista. Né? O historicista, do qual eu sou, né? Eu defendo que o Apocalipse ele cumpriu em todas as décadas. Em todas as décadas, tanto foi para a igreja do primeiro século, como para nós também, como para outra geração que vai vir também. Né? E o futurista defende o Apocalipse mais para o futuro, analisando os contextos também presente
né? Mas eles focam também mais no futuro, por isso que se chama futurista. Então, este pastor, né, ele se intitula que não pertence a nenhuma denominação, né, que a intenção dele é tirar as pessoas do sistema religioso, do sistema. Ele se põe como que se ele não fosse o sistema religioso, mas o sistema que ele defende é um sistema mais precário do que o próprio sistema religioso. Vejamos bem, ele diz no seu vídeo que ele narra um evento antes da cruz e um evento depois da cruz. Antes da cruz, né, ele fala que todos são participantes do pecado de Adão. E agora os que nascem depois da cruz, nascem sem pecado, né? Nasce sem pecado porque Cristo já pagou os pecados. Agora, foge totalmente do que o apóstolo Paulo defendeu lá no capítulo 5 de Romanos, do verso 12, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Adão foi o pai, né, de toda a humanidade. Então, quando ele pecou, automaticamente todos pecaram. E destituído foi da glória de Deus. Então, irmão, a graça é o favor imerecido de Deus. Tanto os que morreram antes da cruz, que vieram antes da cruz, tinham a natureza caída de Adão, como também os que nasceram depois da cruz, tinham a natureza caída de Adão. Os nossos pecados, eles foram pagados na cruz, automaticamente, para nós ser justificados, nós temos que, né, nos entregar a Cristo, nos arrepender, aí somos justificados. Agora, nascer sem pecado, isso daí é uma parte antibíblica, que não se fundamenta na doutrina apostólica, na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, irmãos, vamos aqui analisar aqui o texto. Será que os apóstolos esperavam na época deles a segunda vinda de Cristo? Alguns textos do Novo Testamento parecem sugerir que Jesus voltaria naquela época. Paulo, por exemplo, disse: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Pedro afirmou: ora, o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Quase 2000 anos já se passaram e Cristo não voltou. Antes de descartar a autoridade da palavra apostólica, precisamos examinar vários fatos. Jesus disse, e os apóstolos relataram, que o dia da volta dele pertence exclusivamente ao Pai. Mateus capítulo 24, 36, 42, 44 e 50. A linguagem da profecia na Bíblia apresenta eventos futuros, no presente ou no passado, para certificá-lo e não necessariamente para mostrar o tempo do seu cumprimento. Salmo, vejam bem, Salmo 2 e 6, por exemplo, fala sobre a coroação de Cristo
como rei em Sião, já feito. Mas Davi escreveu este salmo 1000 anos antes do seu cumprimento na profecia. Embora Paulo tenha se colocado entre os vivos esperando a volta de Cristo, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, em outro lugar, ele se inclui entre aqueles que seriam ressuscitados. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Em nenhum desses trechos devemos entender que os apóstolos estejam predizendo a eminência ou a distância da vinda de Jesus que vem. Esteja comentando sobre o seu próprio estado do dia do Senhor. Eles estão confortando os fiéis a afirmar que não se esquecerá de ninguém. O próprio Paulo corrigiu as pessoas que anunciaram a vinda imediata do Senhor, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 6. O próprio Pedro disse que Deus não falhou na sua promessa, mesmo se alguém ache que a volta de Jesus, ele usou a mesma linguagem empregada pelo Senhor Mateus 24 e demonstrar que ninguém seria capaz de predizer o dia. Pedro entendeu muito bem que Deus não se limita ao cronograma dos homens. Primeiro, segundo Pedro, capítulo 3, verso 8 e 13. Tanto Paulo como Pedro esperava pelas próprias mortes, confiando na futura vinda de Jesus. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo no tempo de engano, no tempo de grande apostasia. Devemos conhecer a Escritura para não cair nas redes desses falsos mestres. Vejamos bem, tenho os 2 textos aqui para nós lermos. Aqui, Mateus 24, do verso 29 ao 31, e depois Apocalipse, do verso, capítulo 6, do verso 12 ao 17. Primeiro vamos ler Mateus. Mateus é o próprio Cristo que fala os sinais que aconteceriam na sua vida. Então, esses sinais, irmão, não aconteceu em nenhum tempo da história. Vejamos bem, Mateus, capítulo 24, verso 31, verso 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Agora vamos examinar Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 ao 17. Vejamos bem, irmão. Apocalipse, capítulo 6, verso 12 e 17. Nosso assunto aqui é Bíblia. É Bíblia. Não estamos aqui para apresentar os nossos argumentos. Do verso 12 ao 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos, verde abalada pelo um forte vento. E o céu retirou-se como livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e na rocha, nas montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e como poderá subsistir? Então, irmão, este evento aqui é o evento final da segunda vinda de Cristo. Em nenhum momento da história estas profecias aqui se cumpriram. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao 17, o fundo de pano desse texto é Mateus 24, do 29 ao 31. Então, em nenhum tempo da história aconteceu que o sol ficou preto, que as estrelas caiu do céu, né? Que os montes e ilhas se moveram do seu lugar e que o céu se enrolou como um livro. Nenhum momento da história se cumpriu estas profecias. Então, irmão, é muito triste saber que a Irmandade não está examinando, né, as Escrituras Sagradas, né, que não conhece nada, irmão, não conhece nada da Bíblia. Porque seguir um herege desse, falar, né, que no primeiro século, nos anos 70, houve a segunda vinda de Cristo. A igreja ali estava com 40 anos que estava na terra. O Senhor Jesus falou que os princípios de dores, falou para os discípulos sobre os princípios de dores. Irmão, filho contra pai, pai contra filho, haveria terremotos, né? Haveria guerra, nação contra nação. Nenhum fato desse aconteceu lá nos anos 70. Né? Haveria, no dia da sua vinda, a terra, o povo estaria em uma plena apostasia, estaria como os dias de Noé, e foi comparado também como os dias de Sodoma. Então, nos anos 70, nenhum desses sinais se manifestou na humanidade lá em Israel. Então, aqui a vinda do Senhor fala que quando ele vier, todas as nações se lamentarão na terra e verão vir o Filho do Homem com grande poder e glória. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala que ele vem com a nuvem do céu e todo olho vai ver. Então, irmão, lamentavelmente, a Irmandade nunca teve apreço pela Escritura, eu não falo todo, mas a maior parte, para seguir um herege desse. Vemos que o povo não está querendo ter compromisso com a verdade. Aonde tem doutrina de demônio, aonde tem mentira, heresia, nós vemos os likes lá de muitos irmãos, em canais aí, irmão, que é falado coisas absurdas. E o povo lá tudo dando like, compartilhando. Então, a gente sente um abandono do povo por Cristo, e tendo um desprezo pela Sagrada Escritura.
sabe? Onde tem, se fala a verdade, se põe um evangelho genuíno, poucos irmãos vão lá para assistir o vídeo, entendeu? Mas aonde tem mentira, aonde tem doutrina de demônio, o povo estão lá, estão escritos lá. Então você vê que o povo, né, eles estão repugnando a verdade. É o que está acontecendo dentro da CCB, sabe? A grande avalanche do ministério renunciando, né? Renunciando, entregando o ministério, a irmandade desnorteada, cada um indo para o lugar. Por quê, irmão? Porque abandonaram as sagradas escrituras, abandonaram a verdadeira revelação, amando mais profecias, falsas revelações, sabe? Profecia, revelação, não leva ninguém ao céu, não. O que leva ao céu é o ensino genuíno da palavra de Deus. Eu fico contente com o número que eu tenho. Tenho poucos inscritos aqui no canal. Mas os que estão aqui estão comprometidos com a verdade, em ouvir a verdade. Doa em quem doer, irmão. Eu cheguei à conclusão, o seguinte, que é poucos que vai aguentar e vai permanecer até o fim. Né? Nós vemos aonde tem falsos ensinos, falsas heresias, né? Onde tem as heresias, lá está cheia de irmão. Né? Você vê que o foco é outro, o foco não é Cristo. Então, irmão, eu senti de fazer esse vídeo aqui para aqueles que queira, né, se posicionar, porque seguir um homem desse aí, irmão, que postou esse vídeo, falando que a segunda vinda de Cristo aconteceu, que não vai ter mais a grande tribulação, sabe? Que Cristo já veio. Só o Cristo que ele defende veio só para Israel. E a igreja? A igreja é composta de judeus e gentios. Então, irmão, a conclusão que chegamos é o seguinte: está tendo um grande desvio na fé. E o povo está amando mais as doutrinas de demônio do que o ensino genuíno da palavra de Deus. E o meu foco é esse. Há mais de 40 anos, o meu foco é esse. Congrego na CCB há mais de 40 anos, mas não defendo placa. O meu assunto é aqui, irmão. É a Escritura. Entendeu? É a Escritura Sagrada, é o ensino que Cristo deixou e que os apóstolos deixaram. É esse que é o nosso compromisso. É esse que vai nos levar até o céu. Agora, quem não tem compromisso com a Escritura Sagrada, para qual céu vai? O céu, o novo céu e a nova terra, aí não vai, irmão. Não vai, porque aqui, dentro da Escritura, tem o padrão, da nossa vida cristã. Está tudo aqui dentro. Agora, quem não tem costume, quem não tem um comprometimento com a Escritura, fica aí igual cego do tiroteio. Não sabe nem para onde está vindo.
Então, nós temos que ter uma definição, uma postura de quem nós estamos servindo, irmão. E muitos acham que está servindo a Deus, mas está dentro de uma espiritualidade falsa. Só está dentro daquele contexto do emocionalismo, do sentimentalismo ali dentro do culto. Saiu dali, desapareceu a vida cristã. Só está fundamentado em promessa, em profecia, né? E despreza a profecia mais importante, que é a que está aqui dentro. Diz a palavra: não havendo profecia, o povo se corrompe. Só que essa profecia que diz que o povo não se corrompe, não é profecia de predizer o futuro. O que está tanto em Provérbio, como em 14 de Coríntios, a profecia que se refere ali é o ensino da palavra de Deus. É a instrução do evangelho genuíno de Cristo. Isso que é a verdadeira profecia. Vai dizer que eu não creio no dom. Eu creio, mas em dom que é verdadeiro. Que é verdadeiro, mas que está associado a uma vida cristã, genuína, irmão. Porque o próprio Senhor Jesus disse, foi o próprio Cristo que ensinou. Os falsos profetas, você se conhece ele pelo fruto. Se veste de ovelha, mas interiormente são lobo devorador. Pelos seus frutos conhecereis. Não se colhe figo dos abrolhos. Toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Então, irmão, a vida cristã, irmão, ela está autenticada dentro de uma vida genuína do Evangelho. Quem está plantado no Evangelho, irmão, não cai na rede dos falsos mestres, como muitos estão caindo aí, falando que Cristo já voltou dos 70. Tudo mentira, irmão, tudo mentira. Não tem prova histórica, não tem prova bíblica. Temos muitos historiadores que viveu lá no tempo de Cristo, como Flávio Joséfo, né? Que narrou todo o sofrimento de Cristo. Nenhum historiador da história, todos eles apontavam para a vinda de Cristo no futuro, né? E até agora não chegou. Agora, quando a palavra diz assim, como diz, a vinda de Cristo está próxima, é uma alerta para pôr o povo em alerta. Não está dizendo que o tempo vai ser daqui uns anos. Não. O próprio Pedro, na sua segunda epístola, ele falou que a vinda de Cristo, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Nenhum dos apóstolos esperava a vinda de Cristo para o primeiro século lá. Não, irmão, não esperava, porque eles seguiam o ensinamento de Cristo. E o próprio Cristo falou que nem os anjos do céu sabiam a vinda de Cristo. Então, irmãos, fica aqui esse alerta. Lemos a Bíblia, voltemos para a Bíblia. Faz até uma vergonha a pessoa ir lá dar like num canal desse. Então, esses que estão indo lá e dando like no canal dele, é gente que não conhece Bíblia, irmão. Conhece Bíblia. Isso para mim aqui é café pequeno, porque ele não tem, ele quer montar uma doutrina em cima de versículos isolados do contexto. A Bíblia, nós temos que pegar ela, ler um texto e depois ler os textos imediatos e até os textos geral da Escritura, para podermos formar uma doutrina,
Uma doutrina não se forma em cima de versículos isolados. Então, os assuntos do vídeo deste senhor aí, deste vídeo que me enviaram, que a Irmandade, muitos dos irmãos estão lá se inscrevendo no canal dele, sabe? É tudo textos isolados dos seus contextos. E os sinais da vinda de Cristo, nenhum deles se cumpriu lá no primeiro século. Creio que ficou bem explicado. Vim aqui fazer uma refutação, falar para os irmãos, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. É isso que dá. Congrega culto e mais culto, e não aprende nada. Que for ensinado, irmão, só ouvir profecia, só ouvir sentimentalismo, uma falta de espiritualidade. Porque verdadeiramente quem ouve a palavra aqui, ó, palavra que eu falo aqui é a palavra pregada aqui, ó. É a exposição das Escrituras. Aí sim, aí tem raiz em Cristo. Então fique com Deus, a paz de Deus. Com todos, irmãos, não esqueça aí, dá o seu like, se inscreva no canal, faça seus comentários, vamos nos ajuntar aqui e vamos dialogar, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. É dia de muita heresia, muita apostasia, muito blá 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 e nada de vida cristã. Então vamos nos afastar dos falsos mestres e vamos nos achegar a Cristo. Fique com Deus, paz de Deus com todos.